Em jogo que marcou o retorno de Benítez aos gramados, o América fez 5-0 sobre o Nova Iguaçu e está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta para falar de América, para falar da classificação do América para a próxima fase, para as oitavas de final da Copa do Brasil, depois de uma vitória por 5-0 contra a equipe do Nova Iguaçu. Já tinha vencido o primeiro jogo por 2-1 fora de casa e no jogo da volta conseguiu essa vitória, essa goleada 5-0. Vou aproveitar também, para quem não me conhece, sou o João Pedro Manhã e trabalho na rede oficial, canal aqui do YouTube, e estou com esse meu canal. O canal não é apenas para falar do América em si, tem também outros vídeos aqui falando sobre o futebol de maneira geral. Mas tem essa playlist aqui, Meu Coração Verde e Branco, para falar do América em si. E tem um bom tempo que eu não coloco nada, Na verdade o canal deu uma parada nos últimos dias, mas estou voltando. Vou aproveitar, além de fazer um pós-jogo, vou trazer um pouco dessa sequência não tão boa do América, A pior sequência que o América viveu aí nos últimos 5 jogos, 4 derrotas, não contando com esse último agora, com a vitória sobre a equipe do Nova Iguaçu, mas vou trazer algumas pontuações também desse América nas últimas semanas. O último vídeo que eu fiz, acho que foi para fazer um pré-jogo da final do Campeonato Mineiro em relação ao América, E aí terminou que passou um bom período aí sem fazer nada, mas bora já trazendo esse pós-jogo dessa vitória inicialmente, Falando uma vitória de 5-0, uma vitória que, assim, a gente olhando uns 90 minutos do jogo da volta, foi uma América que repetiu vários erros desses últimos jogos. É uma América que até consegue criar algumas situações de gol, mas termina pecando demais nas finalizações, termina errando demais ali, de fato, na finalização em si. Às vezes não é nem no último passe, muitas vezes é na finalização em si. Antes, vou trazer aqui a escalação, Você já está acompanhando, Matheus Cavicchioli no gol, o Marcinho estreando, como titular, ele já tinha entrado no jogo contra o São Paulo, mas agora iniciou jogando. É a dupla de zaga Maidana e Éder, que tem que ser a zaga titular, Não foi exigida no jogo, mas pela sequência de jogos, 2 jogos que o Ricardo Silva falhou feio demais, e o Maidana antes disso já vinha jogando muito bem, então Maidana e Éder tem que ser a dupla de zaga titular do América, foi o que fez o Mancini nesse jogo contra o Nova Iguaçu, lateral esquerda tendo o Nicolas, que aí eu já vou, depois dessa análise do jogo, vou falar um pouco sobre alguns jogadores e o Nicolas está entre eles, mas Nicolas começou na lateral esquerda, meio de campo com Alê como primeiro volante, também ali a participação do Juninho, e o Benítez foi o meio de campo titular de boa parte do Campeonato Mineiro, e aí foi o que jogou contra o Nova Iguaçu, o retorno do Benítez depois de alguns jogos sem atuar. E no ataque, Mikael, uma grata surpresa, Claro que o nível de exigência do adversário às vezes faz com que a gente tenha alguma percepção errada, mas Mikael foi muito bem. O Adson na ponta direita, o Everaldo na ponta esquerda. Esses foram os 11 iniciais do América, que no primeiro tempo, como eu comentei agora há pouco, o América criou algumas oportunidades, mas não conseguiu, de fato, incomodar tanto assim, o goleiro adversário. O América conseguia chegar ali na frente da área, o Everaldo teve inúmeras oportunidades e terminou desperdiçando praticamente todas, e é um problema do Everaldo, Desde a primeira passagem, o Everaldo é um jogador que tem velocidade, que tem algum potencial de drible, mas para definir jogadas ele nunca conseguiu evoluir, e talvez seja um ponto que o Mancini possa trabalhar um pouco mais com o Everaldo, essa questão da definição das jogadas. E aí não é só questão de falta de confiança não, o Everaldo sempre foi assim, cara que define muito mal, finaliza muito mal. Falar que é falta de confiança apenas, não vejo dessa maneira. Mas o América conseguiu criar várias oportunidades no primeiro tempo, foi pouco ameaçado, mas cedeu alguns espaços, Tiveram algumas oportunidades ali que o Nova Iguaçu conseguiu. Se tivesse um pouco mais de qualidade, conseguiria invadir a área do América com alguma facilidade, mas pela deficiência técnica o Nova Iguaçu não conseguiu ser ameaçador em boa parte do jogo. Só foi ameaçador em uma oportunidade, numa jogada aérea, o Cavicchioli fez uma boa defesa, mas o restante foi uma América dominante no jogo, uma América que conseguiu, repito, criar várias oportunidades no primeiro tempo, não oportunidades claríssimas, mas teve uma do Everaldo entrando na área pelo lado esquerdo que ele finalizou para uma defesa fácil do goleiro. Acho que foi um grande pecado do América mais uma vez, foi a finalização, mas voltou para o segundo tempo e o América conseguiu já abrir o placar
com o gol do Mikael. O Mikael que foi muito bem no jogo, né, saindo da área, apesar de parecer estar muito pesado, mas é um cara que se locomoveu demais, ajudou na construção das jogadas, né, o Mikael, e fez o primeiro gol da partida, o primeiro gol que começou pelo lado direito, né, teve ali o cruzamento e o Mikael conseguiu antecipar a marcação e colocar no gol. 1-0, e aí a gente já percebeu que o Nova Iguaçu, que já não tem tanto poder de técnica, já não tem tanta qualidade com a bola no pé, foi o Nova Iguaçu que murchou, né? Tinha ali que fazer pelo menos um gol para levar para os pênaltis, como tomou o gol, tinha que fazer 2 para levar para os pênaltis, e aí murchou a equipe. Fisicamente, parece que o Nova Iguaçu caiu demais também, né? A equipe cedeu muito mais espaço para o América trabalhar, o jogo abriu e o América conseguiu fazer mais 4 gols, tendo ali 2 do Aloysio, tendo também gol do Felipe Azevedo, e o do Everaldo. O Everaldo conseguiu ali quase, não vou dizer que quase perde, né? Ele estava na pequena área, mas a bola terminou sumindo demais, mas entrou no gol. 5-0 para o América. Não foi nessa ordem, né? O gol do Everaldo, mas falando especificamente jogador a jogador. Cavicchioli não foi cobrado, né, praticamente, e quando foi, fez uma excelente defesa. Lateral direito, Marcinho não foi bem, é claro que ainda precisa de um ritmo de jogo, ainda precisa ganhar um pouco mais de entrosamento. O Nino Paraíba, inclusive, entrou e conseguiu dar uma assistência, né? Deu assistência pro gol do Felipe Azevedo, mas fica essa briga aí, o Arthur vai sair no decorrer da temporada, mas Marcinho não foi bem. Dupla de zaga pouquíssimo exigida, né? Olhando o Maidana, olhando ali o Éder, pouquíssimo exigidos. Lateral esquerdo, Nicolas, na minha visão, um ponto, né? As laterais do América foram praticamente toda reformulada, tanto o lado direito como o lado esquerdo. Ainda vejo o Marlon melhor do que o Nicolas, por mais que o Marlon não seja um excelente jogador, não é mais aquele Marlon de 2021, mas um Marlon que, na minha visão, consegue agregar mais do que o Nicolas. Teve uma bola lançada que passou na frente do Nicolas, ele não conseguiu interceptar, que gerou uma possibilidade para o Nova Iguaçu. Se fosse contra uma equipe um pouco mais qualificada, poderia ter tomado um gol. Nicolas, na minha visão, acho que tanto o lateral direito como o lateral esquerda são pontos bem frágeis do América. Meio de campo, Alê como primeiro volante. Contra o Nova Iguaçu e contra boa parte do Campeonato Mineiro, funciona, né? Não é tão exigido defensivamente. Mas a partir de um jogo um pouco mais pegado, um jogo de Série A, o Alê não tem tanto poder de marcação assim. E aí já foge um pouquinho do pós-jogo, né? Já estou falando de o América como um todo, mas ali no jogo, nesse jogo contra o Nova Iguaçu, foi muito bem. O Benítez ainda faltou um pouco mais de intensidade, mas é natural, está voltando aí de um período fora. O Juninho sempre entregando muito fisicamente, mas não está conseguindo tecnicamente jogar da mesma maneira como jogou no Campeonato Mineiro. E no ataque, Mikael foi uma grata surpresa, Everaldo errando demais nas finalizações, né, isso é um grande problema, e o Adson um tanto quanto tímido. Eu esperava muito mais do Adson nesse confronto diante do Nova Iguaçu, né? O Adson que durante o Brasileirão, na verdade contra o São Paulo entrou, deu um pouco mais de gás, mas contra o Nova Iguaçu não foi tão bem assim. Nino Paraíba entrou, deu uma assistência, tiveram algumas outras alterações também, principalmente na linha de frente, né? O Aloysio entrou e marcou 2 gols, o próprio Felipe Azevedo começou no banco, entrou no lugar do Everaldo, também conseguiu marcar um gol. Também teve a entrada do Mateuzinho, que deu assistência para um dos gols do América, né, para o gol do Aloysio. Então, de um modo geral, foi um América que conseguiu, principalmente no segundo tempo, a partir de uma queda física do adversário, que já não era tão bom tecnicamente, o América conseguiu se impor um pouco mais e fazer o 5-0. Saindo desse pós-jogo, indo avaliar o América nas últimas semanas. O América que vem de um início de Brasileirão terrível, com 2 derrotas, as 2 por 3-0, na estreia Fluminense, e depois fora de casa contra o São Paulo, as 2 3-0. Contra o São Paulo foi muito mais a questão de perder oportunidades e também de o Rafael muito inspirado, mas olhando jogador a jogador mais pontuais, né? Olhando lateral direito, lateral esquerda, que eu citei os problemas. Acho que o América errou em algumas contratações, né? Acho que o Nicolas não é um salto de qualidade, né? Inclusive vejo o Marlon ainda um pouquinho acima do que o Nicolas. O lado direito, o Nino não consegue entregar o quinto do esperado dele, o Marcinho ainda pode desenvolver um pouco mais, né? Apenas o primeiro jogo como titular, mas eu acho que o grande problema do América foi não ter contratado um volante.
O Lucas Cal, no Brasileirão, né, inclusive contra o Defensa, jogou como volante, tem mais poder de marcação do que o Ale, isso é óbvio, mas não tem. Ele é zagueiro, né? O Lucas Cal, para quem não acompanhou antes, era zagueiro, então ele não tem tanto poder assim de construir. Ele até chega lá na frente, conseguiu fazer o gol contra o Defensa e Justiça, mas o América, na minha visão, precisava contratar um jogador, um volante de fato. Meio de campo, o Juninho precisa entregar mais, né, tecnicamente. Não é a finalização, tudo bem, o Juninho nunca finalizou tão bem assim, mas na questão da construção mesmo, né? O Juninho no primeiro trimestre, claro que a gente pode olhar, era campeonato mineiro, mas Juninho pode entregar mais. O Benítez, voltando aí, eu acho que o Benítez é um jogador muito importante e o América sofre com isso, né? Pela dependência do Benítez em muitos momentos. Vamos ver se contra o Santos aí ele consegue voltar de fato a jogar, talvez não os 90 minutos, mas jogar aí com uma intensidade um pouco maior. Mas o Benítez é um excelente jogador de fato. O Martínez no banco não consegue chegar nem à metade do que o Benítez consegue jogar. No ataque eu vejo um dos grandes problemas, né? Porque Everaldo tem problemas seríssimos em finalização, Mateuzinho com uma grande regularidade, o Adson ainda muito tímido em muitos momentos. Você olha o Michel também, jogador que vem sendo especulado pelo Vasco, que não ganhou muitas oportunidades no América. O Dadá Belmonte também, outro cara que não ganhou tantas oportunidades assim. Felipe Azevedo, longe de ser aquele Felipe Azevedo que já não era... era um bom jogador sim, mas nas últimas semanas, meses, o Felipe Azevedo não vem conseguindo corresponder já no Mineiro. E no comando de ataque, um caminhão de jogadores. O Mikael jogou muito bem contra o Nova Iguaçu, eu acho que precisa inclusive ganhar mais oportunidade o Mikael lá na frente, num jogo de Sul-Americana, até mesmo contra o Santos agora no final de semana. Mas é isso, queria que você deixasse aqui a sua opinião. O que você achou desse confronto aí, dessa vitória contra o Nova Iguaçu? Acho que é uma vitória que dá um pouco mais de tranquilidade, acho que dá um pouco mais de confiança, né? Gera um pouco mais de confiança para esse América que estava precisando depois desses baques em sequência, né? Final do Mineiro, também teve a derrota contra o Defensa, a derrota nos 2 jogos do Brasileirão. Falar também, ó, tem um bom tempo que eu não falo do América, aproveitar para fazer mais uma pontuação. A América já lançou a camisa, já estreou a camisa por sinal muito bonita. Acho que a número 2 ainda não saiu ainda, acho que um problema da Volt é liberar a número 1, depois de um tempo enorme liberar a número 2, mas essa camisa número 1 achei muito bonita, ficou bem legal mesmo, até a numeração, né? Acho que a numeração era um dos problemas, mas a numeração também ficou muito bonita. Claro, a numeração passada era uma imposição, entre aspas, uma tentativa de imposição da CBF, acho que era de 2020, né? Uma imposição ali, 2021, a imposição da CBF, mas essa numeração também ficou muito bonita, os detalhes. Mas queria que você comentasse aqui o que você espera. Muito provavelmente vou fazer um vídeo de pré-jogo para o confronto contra o Santos, né, já no final de semana, no sábado. Queria que você deixasse aqui o seu comentário, deixasse aqui também a sua opinião sobre esse América. O momento que o América vive. Deixa o comentário, deixa o joinha, se inscreve no canal. Eu vou ficando por aqui. Até a próxima.